Vamos lá para o quinto vídeo. Esse é por você, galeguinha viking. Vamos sempre fazer um pouquinho polêmico, né? Minha galeguinha viking quer ser cirurgiã plástica. Filhota, tem muitas coisas pela frente pra gente brincar. Vamos começar a falar de algumas polêmicas, né? Os frutos do Espírito, né? O tal dos frutos do Espírito. Pessoas que não têm Jesus, pessoas que não professam a fé cristã, podem ter frutos do Espírito, sim, e não ter nada de Jesus em termos de crença. Talvez seja por isso que, em termos de estatística, os milagres acontecem igualmente entre evangélicos, não evangélicos, etc. Ou seja, seguir Jesus não impacta no percentual de milagres estatisticamente. De forma nenhuma. Talvez seja porque existem pessoas tão boas no meio não cristão quanto no cristão. Isso é um fato científico comprovado. É importante que você saiba disso. O que Deus propõe, o que Jesus propõe é salvação, é relacionamento com Ele. Ele não vai, porque você é cristão, você vai ser melhor médica, vai ser mais rica, você vai ser melhor profissional estudando, você vai ser melhor cristão perdoando, você vai ser melhor amiga, esposa, cativando. Você não vai ser melhor nada disso orando ou dando dízimo. Você vai ser melhor exercitando aquilo que precisa para você ser melhor. Santidade é uma coisa que é o que o Espírito Santo de Deus pode te ajudar. Te ajuda, mas depende mais de você. Tanto é que você pode ter sem ter a ajuda do Espírito Santo. Você pode apenas exercitar o seu caráter. Mas com a ajuda do Espírito Santo pode ser que fique um pouco mais fácil. O Espírito Santo faz isso. Assim como Jesus faz outras coisas, assim como Deus Pai faz outras coisas, né? Deus, você que gosta de cantar, minha galeguinha, pois sabe que Deus Pai, provavelmente ele é um som, uma melodia ecoando aí pelo cosmos, uma melodia viva que gera o universo. Mas só um parêntese. O que eu quero falar de mais importante e polêmico, filho? Jesus, ele propõe salvação. Você pode ser uma pessoa cheia de Deus nos olhos humanos, né? E falar absurdos anticientíficos. Falar absurdos anticientíficos é ignorância. Ignorância não é pecado. Milhares de anos, pessoas cheias de Deus falaram um bocado de baboseiras anticientíficas, né? E o Espírito Santo de Deus não foi lá dar uma aula de ciência para ela parar de falar baboseiras. E ela vai para o céu, apesar de falar um monte de baboseira. Assim como pode ser uma pessoa cheia de Deus, aparentemente, e viver baboseiras, viver iniquidades, né? E aí é diferente. A ignorância dos pecados, segundo a Bíblia, é iniquidade, você pode ir para o inferno. Por isso que você vê tantas pessoas de Deus falando contra a ciência, e tudo bem, entre aspas, né? Não é pecado falar contra a ciência, não é pecado ser ignorante cientificamente. Agora, pecado vai ser se ela for uma pessoa iníqua, né? Se ela fala uma coisa e vive pecadinhos que ela não reconhece, vive como iníqua, aí ela pode ir pro inferno, né? Infelizmente. Então, o fato que Jesus ama os dois, né? Jesus, ele ama os dois casos. Eu não quero te confundir. Filha, salvação é muito simples. Salvação é confessar Jesus e se arrepender continuamente dos pecados que você vai descobrir todo dia que comete mais do que você imagina. Na Bíblia, avaliando, orando, analisando o mundo, se comparando com o mundo, vendo se faz sentido, né? Eu gosto muito de analisar se eu estou pecando mais do que eu queria, né? Lendo as cartas de Paulo, né? E imaginando como seria o apóstolo Paulo nos dias de hoje, né? Me ajuda muito mais do que qualquer outra coisa. Nada me ajuda mais a me criticar do que ler as cartas de Paulo e imaginar ele no século XXI. Mas isso é apenas como eu faço. E eu erro pra caramba, ainda assim. Bom, filhota, olha só como nosso mundo é uma coisa tão complexa, né?
Nós já passamos por 5 extinções em massa, né? Papai já falou inúmeras vezes disso com vocês. Nós já passamos por 2 bolas de neve, terra bola de neve. Nós já passamos por 6 supercontinentes, se juntam, se afastam, se juntam, se afastam, ao longo desses bilhões de anos. E falar isso, acreditar nisso, era considerado blasfêmia para humanos, não para Deus. Falar que um ratinho de 66 milhões de anos deu origem a nós, isso era blasfêmia. Porque um ratinho era nosso tataravô. Era. É. E tá tudo bem. Deus não se escandaliza com isso. Deus não se escandaliza com nada disso. Ele viu isso tudo acontecer, ele contemplou isso acontecer. Ele sabe que isso acontece no nosso planeta e em vários outros, provavelmente. Deus não é constrangido por essas besteiras anticientíficas que pessoas cheias de Deus falam. E isso, em tese, não afeta em nada a pessoa ter ou não um relacionamento com Jesus. Ter ou não salvação. Talvez seja até por isso que Deus é invisível, né? Porque, meu Deus, se Deus fosse visível, a quantidade de... Essas pessoas iam... As baboseiras em procura de Deus, defendê-las, ia ser maior. Acho que é por isso que Deus fica escondido aí, passeando pelos sons do universo e do extra-universo. Deve ser por isso. Fato, filha, que... Caramba, Jesus ama você. É uma coisa tão interessante. Quando eu tinha a sua idade, com 10 anos, eu já tinha tido 3 crises de fé. Olha só, não sei se você já passou por algo parecido. Com 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, o meu medo era morrer. Não eu morrer, eu tinha medo do meu pai e da minha mãe morrer. Eu pensava assim, caramba, meu medo era parar de existir. Pessoas que eu amo vão parar de existir? Como assim? Aí entrou o cristianismo, né? Aí meu medo mudou. De meu pai e minha mãe parar de existir, eu comecei a ter medo de que meu pai e minha mãe, especialmente meu pai, fosse para o inferno. E ele iria existir eternamente, sofrendo, sendo torturado. E aos 10 anos, depois que eu comecei a entender um pouquinho melhor o céu, ainda estou entendendo, o meu medo era de existir eternamente num céu enfadonho. Meu Deus, bilhões, trilhões, quadrilhões, centulhões de anos fazendo o quê? Acordando, bebendo, comendo, conversando, louvando. Era isso, meu Deus, era esse o propósito de céu? Uma vida enfadonha, repetitiva e... Meu Deus, me angustiava a ideia de uma eternidade desestimulante. Isso eu tinha 6, 8 e 10 anos. Com base nas coisas que eu escutava na igreja. Mas o fato, filho, é que o que Jesus te oferece é salvação. E ponto. Pensa assim, só isso? Caramba, tudo isso. Tudo isso. Imagina que Jesus é um pai de 4 filhos, que numa enxurrada, numa tempestade, igual as que tem aqui em Brasília, né? E tá lá uma boca de lobo alagada, um monte de carro alagado ao redor. E por algum motivo, sabe Deus qual, um dos seus 4 filhos que você está passando na calçada, ele escorrega, é levado e cai na boca de lobo. Boca de lobo é aquele buracão de escoamento de água. E que você sabe, Deus, o que tem lá dentro. O que você faz? Aqueles 2, 3 segundos que seu filho caiu lá dentro. Você olha para os seus outros filhos e... Meu Deus, pulo, não pulo, grito, não grito, peço ajuda. Enquanto você está pensando, seu filho está lá dentro. Enquanto você se agacha e olha, e aquele barulho de água, aquele medo de morrer, você tenta escutar, tenta ver se tem algo, e seu filho está lá dentro. Você começa a pensar se você pular lá dentro, talvez você vai apenas se afogar, vai ficar preso num túnelzinho em que seu filho talvez até passou direto, porque ele era menorzinho, vai sair do outro lado. E você pensa assim, será que eu vou morrer à toa? Será que... E se passou mais 2, 3 segundos? E você começa a ter a sua crise de pânico, né? Taquicardia, taquipneia, rubor, sudorese, tremor. E nessa hora você já agachou, já olhou para dentro. Caramba, não vê o fundo, não sabe o que... E aí você olha para os seus outros filhos e eles com certeza vão olhar para você e vão dizer assim, caramba, pai, pula. Mesmo que não tem como
Como é que você é pai e você vê um negócio desse? É melhor você morrer junto com o seu filho, os dois abraçados, do que você deixar ele morrer sozinho. Nessa hora a lógica não vai fazer sentido. Mesmo que a chance seja 1 em 1 milhão de os dois saírem vivos, você vai acreditar que aquela 1 em 1 milhão vai acontecer. Você vai pular. Mesmo achando que o único alento que você vai ter vai ser não deixar seu filho morrer desesperado sozinho. Bem, eu acho que foi mais ou menos isso que Jesus fez pela gente. Quando ele veio aqui na terra, morreu por nós. Tinha algo a perder, que ele não perdeu. Não foi só um teatro, provavelmente. Não foi só uma ceninha de Deus fingindo que estava sofrendo, fingindo que tinha algo a perder, exceto meramente entrar e sair de um corpo. A gente não sabe esse mistério, né? O que Jesus tinha a perder e o que ele ganhou. O que ele ganhou a gente já sabe, né? Fomos nós. Mas o que ele tinha a perder se ele tivesse pecado? O que ele tinha a perder se ele não tivesse conseguido cumprir o ritual de Deus para a salvação de nós? Não sabemos, talvez nunca vamos saber, mas o fato é que ele tinha. Aquele pai que pulou no buraco, ele tinha tudo a perder. Ele tinha dias, meses, anos, uma vida inteira a perder. Tinha cuidar dos outros filhos, ele tinha a perder. Ele tinha tudo a perder. Mas, pelo amor de Deus, vale a pena arriscar tudo, infelizmente, ou felizmente. No caso de Jesus, é aquele cara que pulou no bueiro e por algum motivo, de 1 em 1 milhão de chances de que apenas ele ia morrer junto com o filho, ele chegou do outro lado com o filho. E todos ficaram felizes. Sabe o que aconteceu? Provavelmente, aquele filho que foi salvo, ele amou muito mais aquele pai. E provavelmente ele tem muito mais condições de replicar aquele amor para outras pessoas. Quando você recebe, você dá mais. Quando você dá valor ao que recebe, você dá valor a dar mais para os outros. Talvez seja isso que Jesus queria que a gente aprendesse, né? A gente não aprende. E continua achando que Deus se preocupa com falar contra a evolução, ciência. Isso é um besterol tão grande. As pessoas deviam se preocupar mais em viver uma vida com frutos do Espírito, porque a verdade é que tem um monte de gente que não tem Jesus e tem tanto ou mais frutos do Espírito. Não tem Jesus, não tem salvação. Mas fruto do Espírito é uma questão de caráter. Então, se você é cristão, e você é, minha filhota, eu sei que você é, manifeste os frutos do Espírito. Jesus morreu por você, papai morreria por você 1 milhão de vezes. Papai pularia no bueiro 1 milhão de vezes atrás de você. A diferença é que Jesus faria isso 1 milhão de vezes, infinitas vezes, por toda a eternidade. Papai faria só nessa vida. E eu amo você. Você é especial demais, filhota. Cheiro no coração.